Paciente de 56 anos, sexo masculino, vítima de capotamento veicular, franquio A na chegada, Glasgow 15, com nível neurológico motor C5 e sensitivo T2 bilateral, com ausência do reflexo bulbo cavernoso. Momento do acidente aproximadamente às 10 horas da manhã, chegada ao pronto-socorro meio-dia e 15 e a tomada de decisão a 1h30, com a pressão arterial sempre mantida acima de 85 milímetros de mercúrio. Novamente as imagens, toma subluxação C6 e C7, com um bloqueio facetário posterior completo bilateral. Frente a essas imagens, algumas perguntas levam em consideração. Ressonância pré-operatória, quem realizaria numa ressonância nesse caso especificamente, esperando para tomar a decisão, para tomar uma conduta? Por favor, se posicionem e levantem as mãos. Quem quer comentar a respeito da indicação da ressonância magnética? Quantos aqui fariam, a gente sabe que às vezes não é tão rápido a gente conseguir, quantos fariam a ressonância magnética antes de levar esse paciente ao bloco cirúrgico Ásia A? Quem faria? Tá. A grande maioria não faria. Alguém quer comentar a decisão tomada? Alguém quer? Jerônimo, aonde estão os microfones? Lá, de pé, tá lá. Ó. Jerônimo Milano, de Curitiba. Eu acho que tudo depende do que você tem na mão. Se você tem um hospital que tem ressonância para você fazer na hora, e a gente sabe que esse tipo de situação você pode ter alguma dificuldade de reduzir pela frente, você faz a ressonância antes de levar ele para o centro cirúrgico. Se você não vai poder operar esse paciente, por qualquer outro motivo, como foi comentado na aula sobre tração, você bota ele numa tração de cara e não vai fazer ressonância, não vai fazer nada. Você tem que descomprimir isso o quanto antes. Então, acho que a estratégia de manejo desse paciente vai depender daquilo que você tem na mão. Eu tenho ressonância no hospital 24 horas. Eu boto ele numa ressonância enquanto eu estou preparando o centro cirúrgico. E isso pode mudar a minha decisão. Se esse paciente não tiver disco, não tiver nada, é muito mais fácil reduzir isso daí por trás do que pela frente. Tá. Agora, se eu não tenho a ressonância na mão, eu vou para uma via anterior e eu quanto antes reduzir isso daí, melhor. Tá. Então é mais ou menos aquilo que o Erickson mostrou. É exatamente o que ele mostrou. Ok. A ressonância não é obrigatória. Se conseguir obter dentro das expectativas que tu tem de tempo, tu aconselha encaminhar para a ressonância e ter a ressonância. Exatamente. Obrigado. Segundo questionamento. So I think I was one of the people that raised my hand and said yes for the MRI. But if you go to the previous slide here, I think I agree with the previous comment. I think MRI should be done if it's available, and you shouldn't be wasting 6 or 12 hours to wait for the MRI scan. But I think if the MRI is available, it is extremely important to get the MRI because it can influence your treatment decision. For example, in this case, critical piece of information I'm looking for is the posterior longitudinal ligament disrupted? Is there an acute disc herniation? Because that will influence the surgical approach. If there's acute disc herniation with disruption of the posterior longitudinal ligament, then I would do a front-back front for this case. If there was no disruption of the posterior longitudinal ligament, I would do a direct immediate reduction because I would prefer to go where the pathology is as quickly as possible. And in this case, it's the locked facets. So I would reduce the facets first if there was no acute disc herniation and no disruption of the posterior longitudinal ligament. That's one thing. The second thing is, even though this dislocation is at C6-7, I would do a decompression at least a level above and a level below because of the secondary injury. There's a lot of studies coming out now from Miami. Jim Guest has shown intramural pressures in the spinal cord are much elevated, higher and lower to the focal area of pathology, number one. And number two, if you do intraoperative high-resolution ultrasound, you can see edema and hemorrhage in a larger section of the spinal cord. So I think if you decompress, I think it's important to decompress the area of the spinal cord that is able to swell in the first 24 to 48 hours after injury. In the future, I think with the INSPIRE study, people will be recommending likely, if it works, if the phase 2 works, and I'll talk about this in the next talk,
if you do a myelotomy in these patients, you would go higher and lower down. So I think it's important to be aggressive with the decompression with these types of patients, even though they're Asia A. Isso que a gente estava conversando, se discutiu bastante no último spine section, que muitas vezes a gente fala, não, eu promovo uma descompressão precoce nas primeiras 6, 8 horas. Não, tu está fazendo uma redução, tu está fazendo um realinhamento, está fazendo uma fixação. Descompressão é algo mais. Tu faz uma laminoplastia, ou faz uma laminectomia, um nível acima, um nível abaixo, o nível da lesão. Isso é a descompressão. Logicamente, na redução, tu vai ter 50% da descompressão, mas a gente sabe que na fase aguda, o edema da medula espinhal ele ocupa quase todo o diâmetro do canal vertebral. Então, já tem estudos mostrando que a laminoplastia associada à redução, a alinhamento e fixação, tem uma melhora clínica, e é o que está sendo mostrado. Por isso que é interessante o comentário do que foi colocado. Às vezes a gente fala descompressão. Não, a gente fez realinhamento, fez fixação. Obrigado pela contribuição. Então, a respeito da segunda tomada de decisão, uso de corticoide ou não, metilprednisolona no caso. Aproveitando, inclusive, que foi o Jerônimo que respondeu a primeira pergunta, que os corticoides a gente leva 5 anos para decorar e toda a vida para esquecer, né? Então, alguém faria, nesse caso, corticoterapia na fase aguda, nas primeiras 12, 24 horas, ou algo assim? Vamos lá. Esse paciente, o uso do esteroide na fase aguda, esse é um tópico importante, é um tópico ainda palpitante, ainda não terminou essa discussão. Quem que faria? Não é nada errado, mas é interessante saber o ponto de vista. Eu gostaria de... Vocês querem levantar a mão? Querem alguém comentar se faria? Qual é o guideline? Qual é a rotina do serviço? Fazer, não fazer? Às vezes a gente diz que não faz, mas o serviço faz. Qual é a rotina do serviço? Alguém queria comentar? Enquanto se pensa, eu queria que vocês comentassem, Erickson, Marco Túlio. Dá uma comentadinha rápida, vocês fazem, não fazem? Sobre o corticoide? Não. Serviço onde a gente trabalha, não, a gente não faz o corticoide. Fez-se, né, aquela polêmica inicial, mas atualmente a gente não tem feito. Não, lá também a gente não faz, e diferente, sei lá, no serviço público é fácil de esquecer, só tirar da parede o papel que está pendurado lá, que diz que tem que fazer, que ninguém mais faz. Então, a gente não faz já uns 3 anos, né? Mais ou menos isso, né? Shekhar. We don't do it either. It's an option as the AANS guidelines came out. It's downgraded to an option. We don't do it. Like, I don't do it in my practice. I wouldn't do it for this patient. But there is still some controversy. So, you know, but for me, there's no controversy. Dantas, levanta Dantas, eu gosto de te ver. Não, só rapidinho. Só para discordar você mais uma vez. A tração é uma descompressão indireta. Quando você está comprimido, você reduziu, não deixa de ser uma descompressão. Então, quando você falou que não descomprime, a tração é uma maneira indireta, vamos dizer assim, de fazer a descompressão. O corticoide a gente não utiliza. Já foi provado, o Ricardo já fez o trabalho belíssimo, e agora o Michael Phillips está insistindo novamente nisso, e não sei porquê. Você está aqui no Canadá, você podia explicar para a gente por que ele está insistindo em tanto no retorno do corticoide no trauma? Acho que isso é um assunto ainda controverso. Ele publicou agora uma revisão sistemática no Global Spine Journal, assumindo que isso é uma opção, mas nos 2 serviços que eu participei no Canadá, não é a rotina a utilização do corticoide. O deslocamento, assim, eu discordo do meu professor. Acho que a redução da fratura luxação, ela é uma descompressão. Concordando com o Dr. Dantas aqui. Eu acho que vocês estavam conversando os dois. Eu falei que a redução, ela promove uma descompressão não acima de 50% e ela não é satisfatória pelo edema da medula espinhal. Tanto a redução, seja ela por tração, quanto a redução para cirurgia, ela é uma descompressão. Mas os estudos mostram que para mielopatia traumática, ela não é satisfatória simplesmente o retorno ao diâmetro do canal normal daquele paciente.
o Asdrubal também está certo. Na verdade, o realinhamento precisa ser feito para descomprimir, porém, os trabalhos que o Asdrubal mostrou têm mostrado que uma descompressão maior com laminoplastia pode melhorar o resultado. É isso? É isso. With the comment about the steroids still being controversial, I think in that paper that someone talked about in the Global Spine Journal, even though it was mentioned as an option, if you look at the way it was determined, the evidence is at best it's weak to moderate. So it's really not, if you really look at the full paper and the way they went about determining it, I still don't think there's any controversy that it's not useful. So what do you think that he wrote this paper? Why do you think this statement was made? I don't know. I can't answer that. A gente fez um trabalho não só na América Latina, mas em várias regiões do mundo do uso do esteroide, e ainda em todas as regiões, menos na América do Norte, o esteroide é utilizado em torno de 40% de profissionais que veem normalmente lesão de medula espinhal. Não é quem costuma não ver fratura de coluna com lesão medular traumática. Não, os que costumam ver, 40% usam. E a justificativa, uma das mais importantes, é para evitar processo. Ou seja, atualmente, a chance de ter processo com o uso, com os dados científicos que a gente tem, é muito maior tu levar processo se tu usa, do que se tu não usa, atualmente com os dados atuais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar. A gente pode e deve não fazer o esteroide, se a gente acredita que ele não funciona, mas não por risco de sofrer um processo. Aqui tem mais... Jerônimo? Não, só um comentário adicional sobre essa questão da descompressão, seja com laminectomia, seja com laminoplastia. A respeito da real melhora da pressão de perfusão espinhal, pelo menos o que eu vi de literatura, tem um grupo inglês que propõe a realização, traçando um paralelo com o que a gente faz no crânio, de não apenas uma laminectomia ou uma laminoplastia, mas uma duroplastia, sendo isso que realmente faz diferença para se aumentar a pressão de perfusão espinhal. Queria saber se alguém tem experiência com isso. Hemielotomia também. Exato. Isso é o que foi comentado. Só tem um microfone passando. É outro, eu roubei. Tu tá alto mesmo. Bom dia, doutor Asdrubal. Okay. Como vai o senhor? Tudo bem? Oi, Ricardo, tudo. Bom dia, senhores. Eu queria fazer um exercício rápido, uma pergunta para todos. Estamos aqui pensando num caso, num doente que tem um Frankel A, discutindo esteroide, tração, uma opção de gente inexperiente na plateia, que é muito impactado pelo estado neurológico do doente. Será que a conduta, Jerônimo, que a gente acabou de definir aqui, mudaria se esse doente fosse um Frankel D para E, por mais improvável que fosse numa fratura desse tipo? Alguém mudaria a opção de tratamento nessa condição? Quer responder? Eu acho que o que muda é que já não muda nada. Eu levaria para o bloco mais rápido. Eu acho que esse que é o que eu estava dizendo, que o paciente que tem uma lesão parcial, né, que tem isso que o Ricardo está falando, do Frankel B, C, esse paciente deve ser descomprimido o mais rápido possível. Essa é a minha opinião. E por isso que eu enfatizei que eu não esperaria a ressonância. Não é que eu não goste de ressonância, que eu não queira ressonância. Se eu trabalho num hospital que tem ressonância imediatamente, eu faço a ressonância e vou para o bloco, que nem falou, Milano. Mas a questão toda é que os pacientes que estão com exame neurológico intermediário, no Frankel B, C, devem ser descomprimidos com urgência, na minha opinião. Eu acho que uma coisa interessante do trabalho do Stacies é que a gente tinha esse conceito, né? A lesão completa não vai mudar tanto o prognóstico, a gente sempre teve uma pressa muito grande para tratar as lesões parciais. E o Stacies, ele diz que não, que na verdade os pacientes que mais se beneficiaram da descompressão precoce foram os pacientes com lesão grave ou lesão completa. Então, eu tenho tanta urgência para tratar um ASIA A quanto eu tenho um ASIA D, C ou B. Então,
Eu acho isso um ponto. I think we should, at least in my opinion, I think we should no longer differentiate between complete and incomplete, because if you look at a recent study that was published, 2 centers, Iowa and WashU in St. Louis, led by Patrick Hitchen, and they prospectively followed Asia A patients with Asia A clinical exam at the time of admission and 1-year Asia exams, and nearly 30% of those patients improved at least 1 grade to Asia B or higher. And this is just with current treatment. So what that tells you is that there's room in the initial Asia A patients for improvement, and I don't think we can decide that just because the initial exam is in Asia A that we should not operate or we can do a delayed operate. I think they should all be deficit patients, just like you would have with an epidural hematoma. So they should all be taken to surgery or treated within, as early as possible. Eu gostaria de fazer uma pergunta que vai de encontro a esse grau de recuperação do paciente de acordo com a classificação de Asia em relação à corticoterapia. Porque existe uma crítica em relação aos trabalhos iniciais e os trabalhos mais recentes em relação à categorização do paciente de acordo com Asia e o uso da corticoterapia. E isso seria um fator de confundimento para a melhora do paciente e o uso da corticoterapia. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre os trabalhos iniciais com a corticoterapia versus os trabalhos mais recentes, tendo em vista esses fatores de confundimento, essa falha na seleção dos pacientes para a corticoterapia. I think the early studies were well designed, but the numbers were not adequate. I think NASIS was, I think the results were interpreted a little too early. This is just my personal opinion. I just don't think that there was any significant benefit. If it had gone longer term, I don't think there would have been any significant benefit functionally with methylprednisolone. I think those patients who went from Asia A and improved by a level or 2 would have improved anyway, because now there are studies that are being published in patients who did not get methylprednisolone, who you still see the improvement in. So I think it's a function of the nature of the injury and not the nature of the methylprednisolone and whatever benefit it conferred. Ok, dando seguimento. Bom, a questão da tração também já foi respondida, que seria o próximo questionamento a ser levantado. Se faria ou não tração, se levaria esse paciente direto para o centro cirúrgico. Então, o espaço de discussão foi realizado e aqui a resolução do caso. Então, foi optado por uma abordagem anterior apenas, não dispunha de ressonância pré-operatória, nem no momento do atendimento, e feito somente a redução dessa fratura, né, tudo por via anterior, com uma descompressão ampla do canal vertebral somente pela frente. Aqui nas imagens a gente consegue ver a redução facetária bilateral conseguida somente pelo acesso anterior, somente por uma via. E a questão do take-home, né? Então, somente passando rápido, eu fiz uma pesquisa sobre os últimos 3 anos, né, somente respondendo a pergunta de que CT versus ressonância, somente não mudou a decisão cirúrgica. Esse é um trabalho mostrando realmente a técnica de redução da faceta pela via anterior. Você utiliza os pinos de distração vertebral como joysticks para você poder fazer a redução facetária, ao mesmo tempo que você faz um processo de distração do corpo vertebral. Mais um trabalho mostrando somente que 96 pacientes com luxação facetária bilateral, somente 4% obtiveram a necessidade de uma redução ou de uma reabordagem posterior. Quem estiver interessado, esse vídeo está disponível na internet, é somente um grupo de chineses que eles fazem uma descompressão anterior e posterior simultaneamente. E um trabalho mostrando realmente que a abordagem posterior, que foi somente em 8% dos casos, que foi considerada uma falha cirúrgica, em que houve um deslocamento do enxerto ósseo, a falha nos parafusos ou na placa, ou o deslocamento do bloqueio facetário recorrente, um aumento da cifose acima de 11 graus
e um escorregamento anterior acima de 3,5 milímetros. Então, acredito que a gente consegue encerrar. Ok. Muito obrigado. Vamos agora para o coffee break. A gente tem até 9:55, onde a gente retorna com o estado da arte em pesquisa da lesão medular traumática. Obrigado.